Boa noite. Tinha muitos assuntos possíveis para tratar hoje aqui com vocês. Até conversando agora, um pouquinho antes, eu me dei conta de que talvez devesse ter trazido uma apresentação sobre a Bienal de Arquitetura, que nós fizemos no fim do ano passado. Eu fui o curador-geral, porque a Bienal de Arquitetura envolvia muitas das questões de ocupação do espaço público. Mas não foi isso que eu fiz. Eu trouxe aqui uma apresentação que é conteúdo de aulas que eu dou, que tratam do tema da relação de aproximação entre arte e arquitetura no mundo contemporâneo. E, evidentemente, tem a cidade como lugar, né, especial dessa aproximação. A ideia aqui é de que, a partir dos anos 60, uma série de transformações na sociedade, na cultura, fizeram com que artistas plásticos e arquitetos começassem a partilhar um campo comum de trabalho e de experimentação. Esse campo comum, ele pode ser teorizado segundo o conceito muito importante e conhecido, desenvolvido pela teórica americana, né, das artes plásticas, Rosalind Krauss. Então, há um texto seminal da Rosalind Krauss do fim dos anos 70, que se chama Escultura no Campo Ampliado. Sculpture in the Expanded Field, né? Campo ampliado ou campo expandido, como a gente quiser traduzir. Esse texto ele é muito influente, ele, na verdade, lança as bases sobre uma interpretação da ideia de que no mundo contemporâneo os antigos campos específicos das várias artes se romperam e as fronteiras entre eles se tornaram muito porosas e começa a haver como que um processo de aproximação e de indistinção entre as várias artes. Então, aquilo que tradicionalmente separava a arquitetura do urbanismo, do paisagismo, ou da pintura, ou da escultura, né, começa a perder sentido, e isso faz com que arquitetos possam fazer obras que a gente considera escultóricas, ou escultores possam fazer obras arquitetônicas, ou que são também paisagísticas, e a diferença entre paisagismo e urbanismo também deixa de ter importância. Então, esse é o contexto geral, né, no qual eu trabalho, tanto como professor e também como pesquisador. A minha tese de doutorado, feita na FAUSP, se chama Dentro do Nevoeiro, e o subtítulo é Aproximações entre Arte e Arquitetura Contemporânea. Então, dizer que isso começa nos anos 60 significa considerar que é no bojo do chamado pós-modernismo que essas questões se dão, né? Portanto, na dissolução do modernismo e, portanto, daquilo que no modernismo era ainda uma distinção mais forte entre as várias artes. De qualquer maneira, para construir esse processo, eu queria começar mostrando um certo andamento da ideia da transformação por que passa a escultura ao longo do século XX. E há muita gente, a Rosalind Krauss é uma delas, que nota, né, que pontua essa passagem da escultura como monumento para a escultura moderna a partir de Rodin. Por isso que o Rodin que está aqui, porque o Rodin é o escultor, justamente na transição do século XIX para o XX, que, embora trabalhe ainda dentro do registro figurativo, ele começa a tirar a escultura dos seus pedestais e trazê-las para o chão. Então, em Rodin, muitas vezes as esculturas vão sendo incorporadas no mundo ordinário, no mundo comum, no mundo onde nós estamos, né? Porque justamente aquilo que historicamente sempre foi encarregado de separar a obra de arte do mundo comum, do nosso mundo,
né? São elementos muito espacialmente claros. No caso da escultura, a base ou o pedestal; no caso da pintura, a moldura. Então, esses elementos que ao longo de muitos séculos sempre garantiram esse lugar independente e autônomo da obra de arte, que é mais ou menos aquilo que o Walter Benjamin chama de aura. Quando o Walter Benjamin escreve um texto fundamental, né, que se chama A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, ele trata da chamada morte da aura, quer dizer, da dissolução da aura. É o momento em que ele está... Porque esse texto está se ocupando de definir o cinema. E o cinema é uma arte mecânica, né? É uma arte industrial, uma arte reprodutível. Então, por isso que nesse texto ele adota um ponto de vista francamente favorável à ideia de perda da aura, porque a aura é a obra única, é a obra irrepetível, né? É a obra artesanal, mas é também essa ideia de uma obra de arte que está completamente sacralizada no museu e, portanto, separada de nós. Ela habita como que um outro plano intangível. Fisicamente, o que separa ela, no caso da escultura, é a base, e no caso da pintura é a moldura, mas também não é só isso. Esse é o fisicamente falando, mas a inscrição institucional, né, e toda a questão simbólica que vem carregada nisso. Então, a história da arte moderna é a história da destruição sucessiva da aura. Isso está já em Baudelaire, né? Quando Baudelaire escreve sobre a Paris do século XIX, sobre a poesia moderna, meados do século XIX, ele trata disso. Ele tem um texto muito engraçado, por exemplo, em que ele descreve o poeta atravessando a rua num dia de chuva, a rua toda enlameada, o poeta vai atravessar a rua e a aura cai da cabeça dele no meio da lama. E aí ele fica na dúvida se ele se abaixa para pegar aquela aura, mas que já está meio enlameada, ia ser chato colocar na cabeça de novo uma aura naquelas condições, e ele decide abandoná-la na sarjeta. Então isso, né, vejam, carrega essa noção, que é a noção moderna da ideia de destruição da aura, o que no fundo é a tão falada indistinção entre arte e vida, né? O quanto na arte moderna, ao longo do século XX, esse processo vai se dando a ponto de que, né, no limite disso, ninguém sabe mais o que é arte, né? Porque a arte se aproximou tanto da vida cotidiana que já perdeu qualquer atributo próprio. Não estou dizendo que perdeu, estou dizendo que no limite é isso. E muitas vezes quem fala que não sabe que qualquer criança faz aquilo e tal, no fundo está se referindo a esse problema. Digamos que o ponto máximo de esgarçamento dessa ideia de fronteira entre arte e vida ocorre justamente em torno dos anos 60, com as performances e as instalações, né, que justamente forçaram esse limite. E as primeiras obras muito importantes nessa direção são as colagens cubistas, que começaram a botar jornal na tela. O jornal é um objeto completamente ordinário do uso cotidiano. Você lê um jornal e joga fora, mas ao invés de você jogá-lo fora e descartá-lo, você cola ele numa tela e sacraliza. Portanto, sacraliza entre aspas, você coloca ele num lugar que era sacralizado, mas você dessacraliza a obra. Então, essa é uma introdução que eu queria fazer para situar o problema, né? Por isso que eu começo no Rodin, e agora eu já dou um salto para os anos 60, já numa espécie de tardo-modernismo, mas que é o momento em que começaram a se fazer grandes quantidades de obras de arte pública, de esculturas em espaço público. Isso foi produto, sobretudo nos Estados Unidos, de encomendas estatais, né? De ações públicas, no sentido de incentivos federais, estaduais e municipais. Os Estados Unidos da América é um país que desde os anos 60 organizou isso de uma maneira muito eficiente, criou mecanismos de legislação que fizeram com que parte da arrecadação fosse sempre destinada à encomenda de obras
a escultores, né? Isso faz com que as cidades americanas tenham um acervo imenso de obras de arte em espaço público. Pode-se dizer que a primeira mais notável é essa, é o Picasso de Chicago. Picasso justamente é um artista com a importância que tem, mas não tanto escultórica, né? Mas que aceita essa encomenda, faz essa escultura de grande escala e que imediatamente se torna uma obra muito de grande sucesso em Chicago, uma escultura que a cidade de Chicago logo entende como um grande patrimônio daquela cidade, e vejam que Chicago é uma cidade que tem um excelente patrimônio arquitetônico também, mas que vê, né, nessa escultura e na relação que ela cria com a praça e etc., uma criação de identidade muito forte, né? E a partir dessa obra, isso se prolifera e uma série de cidades americanas passam a encomendar também, mas o que eu queria dizer, uma escultura como essa do Picasso já é uma escultura sem pedestal nenhuma, posta diretamente sobre o chão, portanto ela habita o mesmo plano que nós, né? Essa é a ideia, o rompimento total com a noção de monumento, porque a escultura monumental, como o Duque de Caxias, né, na Praça Princesa Isabel, que está lá a 40 metros de altura, em cima de um cavalo, com uma espada, etc. Quer dizer, toda essa tradição da escultura monumental, ela é a cultura do monumento, que remonta, né, à antiguidade e chega até o limiar do século XIX com o XX. A escultura moderna rompe com isso e inaugura essa ideia das esculturas que tendem a ser abstratas e que habitam o plano comum da cidade, que é o mesmo que nós. Então, depois do Picasso, né, uma série de outras esculturas são feitas, muito conhecidas. É certamente o artista mais importante nesse caso, porque tem várias delas, mas também o Henry Moore, Isamu Noguchi, uma série de escultores europeus ou americanos que fazem obras notáveis. No caso do Calder, há uma associação muito grande entre Calders e Mies van der Rohe, né? Mies van der Rohe, arquiteto, o edifício que está ao fundo. Então, esse edifício international style, funcionalista, bastante limpo, austero e frio, né? E as esculturas do Calder, sobretudo normalmente vermelhas, né? Mas um abstrato quase figurativo, flamingo, e que acrescentam uma certa... que quebram, né, a frieza da arquitetura, mas que jogam muito bem um a favor do outro. Esse é um Noguchi que está no downtown de Nova York. Então, são muitos os casos, essas esculturas na fronteira entre o abstrato e o figurativo, mas todas elas... sumiu aqui? Sumiu? Então, continuando. Um conceito fundamental aqui é a ideia de autonomia, porque ao romper com a tradição do monumento, a escultura moderna deixa de estar enraizada num lugar. Um monumento, ele está naquele lugar ele comemora um fato histórico, e toda vez que você passa naquele espaço da cidade, você olha e aquele monumento te lembra aquilo. Um obelisco, tradicionalmente, né, um obelisco comemora vitórias em guerras, um arco do triunfo também. Então, são elementos, né, da tradição monumental que estão como que enraizados nos seus lugares. Essas esculturas modernas, elas não têm em absoluto esse atributo. Muito ao contrário, qualquer uma dessas, você pode deslocá-las livremente. Ainda mais essa, por exemplo. Esse é um Franz Weismann aqui no Jardim da Luz. Esse é um José Rezende. Esse já não é, esse é mais... Opa, o que está acontecendo? Mais complicado desse ponto de vista do que eu quero falar agora, então daqui a pouco a gente chega nele. Mas essas todas, ao serem intercambiáveis, justamente elas funcionam dentro do conceito de uma obra
autônoma, né? O que é uma obra de arte autônoma desse ponto de vista? E a autonomia é um atributo da escultura moderna. Ela é pensada em si mesma, ela obedece a sua própria lei formal e sua configuração intrínseca, mas ela não está enraizada, ela não comemora nenhum fato histórico, nem sinaliza nada em relação àquele lugar específico. Então, ela é autônoma e intercambiável, ela é nômade. Um dos grandes atributos da escultura moderna é o seu nomadismo, porque ela pode ser deslocada livremente, sem perder os seus atributos. A abstração, né, em geral, são formas abstratas, e a ideia da abstração está muito ligada a esse princípio. Bem, aqui ainda é isso, mas já começa a haver, né, sinais de alguma questão específica, que aqui fica mais um pouco. Esse é um Valtércio Caldas, lá do Passeio Público do Rio de Janeiro. Isso é o próprio mosaico português da calçada. É como se o mosaico português da calçada entrasse em revolução, né, e por alguma mutação genética irrompesse para cima. É muito inteligente, né? Um trabalho que mexe com o próprio material do espaço público. Então, esse caso já é um pouco diferente em relação ao que eu estava dizendo, certo? Né? Essa não é uma escultura que a gente possa dizer que está exposta ao princípio do nomadismo. Não dá para arrancar ela daí. Na verdade, ela é uma obra feita exatamente em relação a esse lugar, embora ela conserve a abstração da escultura moderna, mas ela já não é mais um monumento, ela não tem pedestal, ela está no plano comum, que é o plano onde nós também estamos, mas ao mesmo tempo ela é própria daquele lugar. Então isso é interessante, é uma espécie de ponto médio entre a escultura moderna abstrata e nômade e o conceito de site specific, que é onde eu quero chegar. Bom, e as esculturas do Richard Serra, justamente, são trabalhos que levam adiante e que aí chegam na conceituação da noção de site specific, que é o que eu queria tratar com vocês agora, sobretudo aqui. 1981, a Prefeitura de Nova York encomenda ao Richard Serra essa escultura de grande porte para uma praça no downtown de Nova York. A essa altura do campeonato, o Serra é o maior artista americano vivo e ele é homenageado com essa grande encomenda, que também homenageia a cidade de Nova York com o trabalho dele. Ele faz essa escultura, o Tilted Arc, que é instalado na Federal Plaza, e imediatamente essa escultura causa grandes problemas, né, e passa a ser atacada por parte da população, seja individualmente, seja em grupos ou em grupos organizados. A Prefeitura de Nova York é processada por organizações de moradores e de usuários da região. A questão vai a tribunal e desdobra-se uma longa batalha judicial entre grupos organizados da sociedade civil e a Prefeitura de Nova York e o Serra. A disputa termina em 1989 com a condenação da Prefeitura e, portanto, a decisão de remoção da escultura desse lugar. Mas aí, por que isso tudo, né? Essa é uma questão. Essa é uma obra absolutamente site-specific. Então, a noção, o surgimento da noção de site-specific na tradição escultórica justamente nasce de uma grande crítica à escultura moderna e ao sentido de nomadismo que estava inscrito nela. Porque, a partir dos anos 70, sobretudo, os escultores começam a se inquietar com a neutralidade política, né, da escultura moderna nômade. Porque, voltando, o discurso aqui é o seguinte: bom,
O escultor está fazendo uma obra para o espaço público, mas não está tensionando em nada o espaço público. Na verdade, ele está a serviço de uma encomenda corporativa, porque isso é uma escultura que embeleza a entrada de um edifício, né? Ou de outro, ou para qualquer lugar onde ela seja levada, ela está numa função subordinada em relação à arquitetura, quase que decorativa. Então, no caso, o Richard Serra, que é um artista bastante duro e ríspido nas suas declarações, chega a dizer em algumas entrevistas que o Calder, para ele, nem é um artista, porque isso é pura decoração, porque o Calder trabalha tudo no ateliê e depois essas obras são levadas para qualquer lugar e não importa. Então, a tradição da escultura nos anos 70, criando o conceito de site-specific, está surgindo com a ideia de se contrapor a esse nomadismo neutro da escultura moderna e criar peças que tensionam o espaço público. Que tensionam porque só pode ser aquele espaço público. O conceito de site-specific é esse. Você faz uma peça pensando naquele lugar, naquelas condições específicas que são só daquele lugar e não de outro. Então, daí que a escultura vai ganhando uma preponderância e um papel político maior, né? Porque ela é pensada no sentido de se relacionar com aquelas dadas condições, que são físicas, sociais, contextuais, culturais e tudo isso junto. Então, a visão dos artistas site-specific sobre a escultura moderna a escultura moderna é uma escultura alienada, né? É um tipo de escultura muito pacificada e que não propõe nenhuma relação verdadeira em contato com o espaço urbano. Na verdade, ela é uma obra de ateliê que é apenas deslocada para a cidade. E então, né, daí que os artistas como o Serra vão procurar fazer trabalhos que sim dialoguem com o espaço, criando ruído, criando tensão. E no caso aqui, ou aqui não, no caso aqui, é uma tensão de caráter fenomenológico. Eu quero dizer com isso, é uma tensão que se dá na experiência visual e corporal, portanto no âmbito formal. Mas o que é que acontece? Essa praça, a foto não mostra, mas no canto, na diagonal de baixo, tem uma boca de saída do metrô. E na diagonal oposta, em cima, é o destino principal das pessoas todas que atravessam essa praça. Então a escultura barra esse fluxo, né? É um fluxo de muita gente durante o dia, sobretudo nos horários de pico, pessoas que estavam sempre acostumadas a atravessar essa praça na diagonal, de uma hora para outra esse fluxo começou a ser barrado por uma enorme escultura de aço cortem, que elas então se viram obrigadas a sempre contornar essa escultura. Daí que não tenham gostado e tenham entrado na justiça e processado. Agora, isso é exatamente o resultado esperado pelo escultor, porque o que o artista queria era provocar ruído. Provocar ruído no sentido fenomenológico significa fazer com que as pessoas que usam a cidade cotidianamente e nem percebem mais a cidade enquanto espaço, passem a perceber de agora em diante, porque algo vai atrapalhá-los. Quer dizer, esse atrapalhar significa tirá-los do sono, né? Significa tirá-los do estado de letargia, porque você usa a cidade e não percebe mais a cidade de tanto que você usa, de tanto que você já a conhece. Mas se alguma coisa rompe essa relação de familiaridade que você já estabeleceu e te causa um problema, te causa um incômodo, você volta a percebê-la, né? Nem que seja justamente por tudo que há de negativo nisso. E é exatamente o que aconteceu. Então, quer dizer que o sucesso dessa escultura é também o seu grande fracasso, porque ao final das contas, depois de 8 anos, eles perderam na justiça. E ao perder, a obra tinha que ser removida. A prefeitura de Nova York, envergonhada, ofereceu ao Serra uma outra praça em um outro lugar da cidade, e o Serra respondeu que não, porque essa era uma obra site-specific. Ela não poderia ser posta em nenhum outro lugar que não esse, porque ela só fazia sentido nesse contexto.
Então a escultura é destruída, né? Catarticamente, é uma espécie de tragédia encenada, a destruição dessa escultura. Mas ela, justamente, como que teatraliza essa questão, né? Da negatividade de uma obra site-específica em relação ao uso cotidiano da cidade, com um sentido propositivo que é o de tirada da letargia, embora parece que a população em geral não está disposta a isso. Então tem esse processo de negociação, o que eu acho muito interessante, para indicar um assunto que eu não vou desenvolver aqui, mas que eu acho que é um assunto importante para todos nós pensarmos, é o quanto a arte pública é importante num país como os Estados Unidos. Pensem se uma história dessa seria imaginável no Brasil. No Brasil a gente tem, você coloca uma escultura numa praça, o que acontece com ela? Nada, ninguém nem percebe, ela não cria, né, tensão, não cria ruído nenhum. Uma escultura numa praça, em que seja, digamos, que se fosse essa mesma do Serra, no meio da Praça da Sé, não sei o que aconteceria, mas eu tendo a achar que não aconteceria nada, porque só o que aconteceria é que ela seria depredada e vandalizada rapidamente. Agora, os Estados Unidos é um país que tem uma tradição de cultura pública, e a arte tem um lugar importante nisso. Isso tem a ver com essas encomendas todas que são feitas nas cidades americanas, etc. Então, e é um país que também entende essas disputas, porque a dinâmica essencial de um espaço público é a disputa, certo? Fazendo um pouco de desvio aqui na minha apresentação, me aproximando um pouco dos temas da Bienal de Arquitetura, mas essa é uma discussão importante. Acho que o grande atributo de um espaço público de verdade é o conflito, né? É um bom teste para você saber se aquele espaço é público ou não é, se ele tem conflito. Se ele não tem conflito nenhum, ele não é um espaço público, ele não está sendo usado enquanto tal. Não é que ele não é, não estou falando de uma essência, estou falando de um ser, de um estar, né? A dinâmica pública não está acontecendo ali. Então, os Estados Unidos entende essas relações e leva isso ao tribunal. De tal maneira aquilo é importante na sociedade, que aquela obra é processada por diversos grupos, e aquilo vai a tribunal e passa 8 anos em julgamento. Os julgamentos são televisionados, o país assiste, né? Imaginem isso no Brasil, que uma escultura teria essa importância. Aqui é o contrário, os nossos espaços públicos são, em geral, não usados, abandonados, gradeados e privatizados, né? Então a esfera pública no Brasil, em geral, ela é privatizada, seja pela própria iniciativa privada, que passa a controlar o uso daquilo, ou seja, também por pessoas mesmo, né? Moradores de rua que dormem na praça, ou que usam a praça como banheiro. Isso é uma privatização também. Eu não estou dizendo que não seja legítima, mas é uma privatização, é um uso privado de um espaço público. Então, é muito isso que acontece no Brasil. Daí que os nossos artistas mais radicais tenham proposto obras que não são de positivação do espaço público, como Elliot Sica e tantos outros, mas isso é outro assunto. Depois da destruição do Tilted Arc em 89, o próprio conceito de site-specific vai mudando muito, né? Eu não vou ter tempo aqui de desenvolver ele, mas os escultores começam a criticar o que havia de formalismo e também de autoritarismo ainda numa obra como essa, porque no fundo não deixava de ser uma obra de um escultor que decidia ele inteiramente mudar um espaço a partir da forma que ele estabelece. Então, no fim dos anos 80 e ao longo dos anos 90, começam a se dar muitas críticas a essa noção de site-specific, e os trabalhos site-specific que começam a ser feitos depois já não são mais assim, tão autorais e tão formais. Eles vão dissolvendo essa componente e passam a ser mais aquilo que se chama de
community specific, né? O específico já não é mais tanto o lugar enquanto forma, mas as relações comunitárias. Como é que o artista envolve o diálogo com os moradores do lugar, ou com os usuários, né? Ou com os diversos grupos que estão ligados àquele lugar. E aí começam obras mais coletivas e colaborativas que se dão dentro dessa instância. Então a própria noção de site é deslocada. Mas agora voltando um pouco, já foi. Eu queria discutir e mostrar como é que esse processo o caminho em direção à chamada arte pública se dá, né, e nascendo ainda no início dentro da arte da galeria. E eu acho que dá para ver isso muito na chamada minimal art, né, no minimalismo americano dos anos 60, cujos trabalhos começam a tensionar o espaço da galeria. Portanto, os trabalhos rompem com a ideia de autonomia moderna, né? Lembra do conceito de autonomia da escultura que eu estava falando? Uma obra que é feita no ateliê e que se relaciona com ela mesma, e passam a ser trabalhos ambientais, trabalhos que ativam o entorno, trabalhos que só funcionam na maneira como elas transformam a percepção do espaço inteiro. Então, um dos trabalhos marcantes desse processo é esse do Walter de Maria, que enche de terra, né, a galeria até uma certa altura. Essa é uma galeria do Sorro, no terceiro andar de um prédio, uma galeria que já era uma galeria tradicional, onde se faziam muitas exposições, mas de repente numa dessas exposições é o Walter de Maria, ele faz esse trabalho, o público sobe as escadas e chega no andar e não consegue entrar, porque ele é barrado, a terra é contida por esse vidro em primeiro plano, e então você tem uma relação de exterioridade com o ambiente da galeria. E aquele ambiente que normalmente as pessoas conheciam, porque viam exposições nesse lugar, agora foi completamente transformado fenomenologicamente por essa massa de terra, que mexeu no pé direito, mexeu na relação cromática, né? Não há nada formal aqui, mas há um elemento que transformou completamente a relação perceptiva daquele lugar. Daí que os artistas minimalistas comecem a fazer vários trabalhos que tratam justamente da percepção e da ativação do lugar. Nada mais do que isso. Na verdade, trabalhos muito singelos do ponto de vista da intervenção. Esse aqui, do Mel Bochner, se chama Measurement. Então, é a medida. Ele simplesmente mede todos os espaços da galeria. Estão vendo ali? Essas são as cotas, parece um desenho de arquiteto, né? Ele pega e levanta as cotas de cada elemento daquela galeria, e essa é a exposição. Você entra e, portanto, se defronta com a medição daquele espaço. Então, isso aqui eu queria indicar para marcar esse movimento que vai levar a land art, né, que vai levar à explosão do espaço da galeria, porque a arte começa a tensionar e a lidar com o próprio espaço em si, né? Assim como o Yannis Kounelis faz aqui, levando cavalos para dentro da galeria e deixando, portanto, o trabalho, no caso aqui, são os próprios cavalos vivendo, fazendo suas necessidades, tudo isso no espaço da galeria, assim como o Joseph Beuys, que convive com um coiote dentro de uma galeria nos Estados Unidos durante uma semana. Então, são trabalhos que estão nessa fronteira da relação entre do tensionamento do espaço dentro da galeria, que vai levar a um extravasamento e que vai levar aos artistas fazerem, né, justamente trabalhos que estão no âmbito externo. Essa busca do espaço externo, que está no bojo da criação das instalações, das performances e dos happenings, ela se dá nos anos 60, final dos anos 60, num momento de radicalidade em relação à procura de desinstitucionalização e desmercantilização da arte. Isso nasce com uma crítica radical à noção de arte como mercadoria.
Isso é um berro? Tem alguém sendo assassinado? Bom, então, eu estava dizendo, né, no bojo de um processo em que os artistas estão buscando um processo de desinstitucionalização e de desmercantilização da arte, estão procurando fugir das amarras do mercado. E aí vislumbram essa possibilidade de agir diretamente sobre o mundo. Então lembrem que o assunto, né, do modo como eu comecei aqui, foi justamente a destruição da aura, num processo em que a obra de arte sai daquele domínio separado, sacralizado do museu e que caminha em direção ao plano do mundo comum. E na hora em que, portanto, os artistas do pós-minimalismo... Tudo bem? Era uma performance? Jura? Então, eu estava dizendo o que mesmo? Que eles, quer dizer, o movimento que eu estou procurando descrever é esse, que está ligado à ideia de destruição da aura, da obra de arte, sair desse plano separado, sacralizado e caminhar na direção desse lugar comum, desse plano ordinário, desacralizado, que é o mundo onde nós mesmos estamos. Então, para os artistas pós-minimalistas é esse movimento. Começa com trabalhos que ativam o espaço, o environment, né, o entorno do próprio espaço da galeria, e depois explodem em direção ao mundo e que procuram justamente ativar o mundo. Se dá um processo bastante paralelo e semelhante no Brasil, com Hélio Oiticica, Lígia Clark e Lígia Pape. É de 1966 a famosa frase do Hélio que diz: o museu é o mundo. É uma frase que está num texto importantíssimo dele, chamado Posição e Programa, que é um texto que defende isso, que a arte vá para o mundo, que ela saia da instituição, que ela saia dos lugares sacralizados institucionais e que ela ative o mundo ele mesmo. Então, um dos trabalhos seminais desse processo é essa intervenção do Robert Smithson nessa casa abandonada, que ele enche de terra e ele vai soterrando a casa até que a viga da cobertura dela se rompa. Para o Smithson isso está ligado ao conceito de entropia, que é o conceito que rege a maioria dos trabalhos dele. Entropia é a força desregradora da natureza que age contra o racionalismo da cultura. De alguma maneira é isso que está no fundo, e a arquitetura nesse caso encarna esse racionalismo, essa ideia de ordem. Esse trabalho, e o Smithson, por causa desse trabalho, bom, eu pensei que ia para outra imagem. Esse aqui ainda é o Smithson. Então o Smithson é um artista fundamental da land art, que faz trabalhos de grande escala, trabalhos no deserto. A land art tem esse nome porque em geral são trabalhos feitos no meio do ermo, sobretudo no deserto. Aqui no caso é o Lago Salgado de Utah, onde ele faz esse spiral jet, o quebra-mar espiral, que é um grande aterro de pedra. Eu recomendo que vocês vejam no YouTube o vídeo desse trabalho, que é muito incrível, feito pelo próprio Smithson. Ele sobrevoa de helicóptero. O vídeo é feito de cortes abruptos entre um sobrevoo de helicóptero e ele andando, e uma câmera do ponto de vista do próprio observador caminhando sobre essas pedras. Então tem esse jogo entre as duas escalas. Acho que não vale dizer que o Smithson, pouco depois desse trabalho, morreu num acidente de avião em que ele estava sobrevoando o deserto para fazer um outro trabalho. O que é muito trágico, mas ao mesmo tempo demonstra o empenho. Quer dizer, não era frescura, esses trabalhos não eram bobagens, estavam realmente existencialmente empenhados na realização de tudo isso. E o Cristo é um outro artista importante desse mesmo grupo, cujos trabalhos se caracterizaram por empacotamentos de
grande escala, né? Portanto, vestindo tanto arquiteturas quanto naturezas, mas se dando justamente na escala do território. Assim como um trabalho como esse, do Walter de Maria, um dos mais incríveis, né, que é o campo de raios, assim, Lightning Field. E o trabalho nada mais é do que um grid de para-raios. Formalmente ele é quase nada, né, mas esse grid de para-raios num lugar de grande atração elétrica, né? Um lugar que já tinha historicamente nesse deserto do Novo México uma grande intensidade de temporais e de relâmpagos, ele potencializa isso muito. Então o trabalho de arte, na verdade, ele é um desencadeamento de forças da natureza. Isso é quase que um ponto limite, né? De onde pode chegar um trabalho de alguém que originalmente é um escultor, né? Esse é o ponto. Você parte de alguma coisa que é a noção de escultura e chega num trabalho como esse. Então vejam quanto o campo se alargou, né? E esse é o ponto que está por trás do texto da Rosalind Krauss que eu referi aqui no início, a escultura no campo ampliado. É esse campo ampliado que se trata. Por quê? Em 1978, 79, que é quando ela escreve esse texto, o conceito de escultura está em crise, né? Quem é que sabe definir, depois de um trabalho como esse, o que é uma escultura? Então, naquele momento, inclusive tem frases engraçadas. O Barnett Newman, num certo momento, define a escultura assim. Alguém pergunta, né, num debate, mas afinal o que é escultura? O Barnett Newman, que é um pintor, responde: atualmente ninguém mais sabe o que é uma escultura, né? Escultura, não sei. Eu acho que escultura é aquilo no qual você tropeça quando se afasta para olhar uma pintura. Essa definição, que é sacana, né? No fundo, ela está tratando desse problema, né? A escultura entrou num campo de indefinição total e segundo o Barnett Newman, pelo jeito, é alguma coisa um pouco irrelevante. Mas, porque isso se trata, na verdade, de um contexto em que a escultura explodiu e foi para o espaço e virou intervenções de grande escala no próprio território. Tem uma outra definição que eu gosto muito, que é do Carl André, o grande escultor minimalista. Também num debate é perguntado e o Carl André explicita a questão da mudança do estatuto da escultura, analisando o caso da Estátua da Liberdade, que eu acho que é um caso bastante interessante para explicitar isso. Vejam o que diz o Carl André. Ele diz assim, essa frase é de 1970, quando acontece esse debate, ele diz assim: bom, a escultura mudou muito nos últimos 100 anos. Ele fala, 100 anos atrás, os escultores, olhando para a Estátua da Liberdade, né, tomando a Estátua da Liberdade como referência, há 100 anos atrás, os escultores olhavam para a Estátua da Liberdade e admiravam as formas modeladas no estúdio de Bartholdi. Bartholdi é o escultor que modelou aquela forma. Portanto, para os escultores, a grande questão naquele momento, em torno de 1870, era a forma da figura e o modo como ela foi trabalhada. Daí diz o Carl André, algum tempo depois, algumas décadas depois, os escultores passaram a olhar para a Estátua da Liberdade se interessando por um outro aspecto. Qual é? Pela estrutura, pela armação de ferro que está dentro da estátua. Era a armação esta que foi feita por Gustave Eiffel. O engenheiro Eiffel, que fez a Torre Eiffel, foi quem calculou e projetou a estrutura da Estátua da Liberdade. Não sei se vocês sabiam. Então, é claro, que momento é esse? A escultura construtivista, moderna, né? No bojo da escultura construtivista, o interesse dos escultores em relação à Estátua da Liberdade não é mais aquela figura completamente anacrônica e passadista, mas sim como que a estrutura metálica suporta aquela forma. Muito bem. Mas aí diz o Carl André, para fechar esse raciocínio, hoje em dia, ao olhar para a Estátua da Liberdade, os artistas não estão mais preocupados nem com uma coisa nem com outra. O que nós nos interessamos nela é na ilha em que ela está. Não é boa essa definição? O que importa agora na Estátua da Liberdade é a Ilha Bedloe, porque justamente é a questão territorial.
né? Quer dizer, como é que aquela estátua, na verdade, realiza um projeto de ilha, um projeto de paisagem. Então, isso é muito interessante. Como é que em 100 anos se dá todo esse deslocamento conceitual? E aí tem um detalhe interessante na frase do Carl André, porque ele diz: primeiro os escultores gostavam da forma modelada, depois os escultores queriam saber da estrutura de ferro, agora os artistas gostam da ilha. O escultor virou artista. E essa mudança de nomenclatura tem a ver com o campo ampliado, que é o que eu estou querendo me referir. Não faz mais sentido você dizer que fulano é escultor, ou é pintor, ou é arquiteto. Claro que faz sentido, mas não faz mais tanto, porque o que acontece aqui nesse processo, o que vai se dando é um grande compartilhamento de questões. Se ele fala que o que importa é a ilha, né, talvez aí o interesse esteja no paisagismo. Então, é um escultor? Como é que a gente separa? Trabalhos como o do Gordon Matta Clark. Gordon Matta Clark se forma arquiteto, mas imediatamente passa a trabalhar como artista, um artista que tem como questão cortar edifícios. Portanto, é um artista que trabalha sobre a arquitetura e que usa a arquitetura como uma espécie de objeto apropriado, né? Como um ready-made, de alguma maneira, que ele subverte. Então, trabalha em grande escala, e olha que o Matta Clark trabalha, olha aí, é ele mesmo, sem camisa, com uma serra elétrica na mão, estão vendo? Ele lá, ele corta, né? Tudo bem que as casas americanas são feitas de drywall, estrutura de madeira, né? Se soltasse o Matta Clark na FAUSP, queria ver o que ia acontecer. Mas, quer dizer, e é incrível, né? É incrível. Ele corta a casa ao meio, levanta com um macaco hidráulico um dos lados um pouquinho, cria esse deslocamento e abre essa fresta de luz. Então, Matta Clark é um artista da maior complexidade e interesse. Poderia falar horas sobre ele, mas eu estou fazendo aqui um panorama. Então a casa se abre inteira, como que uma caixa violada. Para o Matta Clark é fundamental aquele trabalho do Smithson que encheu de terra a casa, né? Foi aquele trabalho do Smithson que deu a chave para o Matta Clark começar a carreira dele. E ele faz uma série de trabalhos. Esse primeiro que eu mostrei é um corte ao meio. Depois ele faz projetos muito mais complexos, obras muito mais complexas que cortam, né? Esse aqui tem um que se chama Oficina Barroca. Esse aqui é uma laranja, é como que você descascar uma laranja. Agora você transformar um edifício numa laranja descascada é uma questão. Olha que interessante, tem uma pessoa de pé ali, né? Aquela pessoa que nos dá a referência de escala e de gravidade, porque isso tudo começa a virar como que elementos flutuando no ar. Aqui ele já fez com operários. Essa era uma construção, isso é em Paris, obras de demolição do quarteirão do Marais para a construção do Beaubourg. Aí ele se apropriou e fez um trabalho que chama Conical Intersect, é um corte em forma cônica que vai fazendo uma perspectiva para dentro. O Robert Smithson tem trabalhos de land art, né, também muito interessantes. Se chama Mirror Displacement. Ele vai cravando espelhos dentro da terra e criando uma relação de espelhamento e de reflexos. E aí ele inventa um conceito que é o de site e non-site. Quer dizer, o site é o trabalho de land art, o non-site são os elementos da paisagem que ele traz para dentro da galeria. Portanto, tem aqui um movimento de volta, né? Depois daquele momento mais radical de desinstitucionalização e etc., começa a se trabalhar de novo dentro da inscrição institucional. O Smithson tem um projeto não realizado muito interessante que se chama Floating Island.
Essa ideia era cortar um pedaço do Central Park e carregar ele numa barcaça em volta de Manhattan. Pegar essa barcaça puxando o pedaço do Central Park e ficar girando em volta de Manhattan durante semanas. Mas ele morreu cedo, né? Não conseguiu realizar. O engraçado, o interessante é que muito recentemente, quando fez alguma efeméride do Smithson, a Prefeitura de Nova York resolveu homenageá-lo e fez esse trabalho. Isso acho que é 2008. O Floating Island foi realizado. Bom, aqui então eu fiz uma descrição, né, de um movimento que está ligado, começou no Rodin, discutiu a questão da escultura moderna, surgimento da noção de site específico, depois as obras de arte minimalistas dentro da galeria, que depois explodem a galeria e vão para o espaço, mas esse espaço é o deserto. E de alguma maneira, ou o deserto ou aqui, né, o rio e o mar, estão na dinâmica da natureza. Então esse é o movimento que eu procurei descrever até agora. Agora eu vou passar para uma outra parte que está ligada aos híbridos, que são aos projetos mais ou menos inclassificáveis, né, entre arte e arquitetura. Acho que um caso notável é esse, Memorial aos Veteranos do Vietnã em Washington. Esse é um projeto da Maya Lin, e ele na verdade é muito simples, estão vendo? Ele é só um corte no terreno, né, em 2 planos, que cria essa depressão e nessa boca que é aberta, ela inscreve esse grande plano monolítico de granito, no qual estão gravados os nomes de todos os mortos. Então é um projeto de paisagem, ao mesmo tempo que é um projeto de monumento, mas não monumental, né, moderno, contemporâneo, de uma pessoa, no caso a Maya Lin, que era arquiteta, mas que faz um trabalho mais de artista, e ela na verdade vira paisagista. Por que ela vira? Porque quando ela ganha esse concurso, em 1982, ela é ainda estudante de arquitetura, ela está no último ano do curso, fazendo o seu TFG. Isso é um concurso aberto, internacional, os maiores profissionais concorreram e quem ganhou foi uma estudante, o que foi muito chocante naquele momento, mas do maior mérito, porque ganhou com um projeto lindo, né? E muito radical desse ponto de vista. Um outro exemplo desses tipos de híbrido é esse memorial em Berlim feito pelo Peter Eisenman, Memorial do Holocausto, que é um trabalho escultórico. Se a gente tivesse que definir mais estrito senso, são blocos de concreto criando uma topografia e um volume, né, claramente aludindo a questão de lápides e etc., mas que povoaram uma praça inteira com esses monolitos, criando esses caminhos claustrofóbicos. Esse é um trabalho de um artista numa Bienal de Veneza, é o artista representando a Áustria na Bienal de Veneza, e o trabalho dele, ao invés de ser um trabalho dentro do pavilhão da Áustria, acaba sendo um trabalho que engole o pavilhão da Áustria. Então é um trabalho ambiental que se dá numa dinâmica que é de ataque ao edifício, né? numa relação que tem proximidade com as ações do Mata Clark, por exemplo, mas ao invés de cortar, ele vira como que uma ameba, ou então tem uma referência evidente aqui aos Alpes da Áustria, né? Um trabalho também topográfico, mas na sua relação com a arquitetura. Héctor Zamora é um artista mexicano que há alguns anos mora no Brasil, mas ainda no México, e ainda muito jovem, ele é convidado a fazer um trabalho de residência artística nesse museu, Museu Carrillo Gil, na cidade do México. É residência artística que muitos artistas já tinham feito, né? Residência artística é um convite normal que se faz a artistas jovens, mas ele interpreta ao pé da letra, ele propõe à direção do museu o seguinte: é uma residência artística, então tá bom, façamos uma residência mesmo, eu quero morar no museu durante esses meses em que vocês estão me convidando. E aí o trabalho dele
é a construção da sua moradia. Paracaidista, em espanhol, quer dizer paraquedista. Em especial no México, tem uma conotação de favelado. O paraquedista é um invasor, né? Aquele que cai de paraquedas e ocupa. Então ele constrói a sua residência de artista como se fosse uma favela, usando materiais, né, chapas, baratas, madeirite, tudo isso, e mais interessante ainda, faz os gatos para usar toda a infraestrutura do museu para sua casa. Então ele puxa a elétrica do museu, puxa esgoto e água, né? Ele recebe visitas dos amigos que vão lá fazer churrasco na casa dele. Os amigos passam com carne crua pingando sangue por dentro do museu até chegar na casa dele. Então isso cria esses curtos-circuitos, né, entre o institucional, o doméstico e o público. É uma casa nada modesta em termos de tamanho. Tudo isso tensionado com cabos de aço presos na própria fachada do museu, de grande radicalidade. Esse é um trabalho de uma escultora inglesa chamada Rachel White Reed. É um trabalho que dialoga muito com a arquitetura também, porque ele é um trabalho é uma escultura que é arquitetura em negativo. Nessa praça tinha uma casa que seria demolida. Ela consegue um acordo para concretar a casa por dentro, quer dizer, ela positiva o que era vazio. Portanto, ela torna volume tudo aquilo que era ar dentro da casa. Depois a casa é demolida e fica o negativo dela. O que tem uma série de aspectos interessantes, né? Mas também dialoga com o aspecto, tem um sentido bastante tumular, né? Uma espécie de lápide, é um funeral daquela casa, né? E é uma arquitetura ao contrário. Essa obra é mais antiga, como vocês veem, é o grande arco, é o pórtico monumental da cidade de St. Louis, feito pelo Sarine. Agora, né, para mostrar algumas obras que são assim, obras de arquitetos, mas que seriam claramente, possivelmente, de um artista, porque no fundo isso é uma escultura de grande escala, que marca, isso está na tradição monumental, mas é um monumento abstrato moderno, né, que marca o skyline, a paisagem daquele lugar. Assim como Le Corbusier ou Niemeyer fizeram tantos, né? Essa incursão escultórica desses arquitetos, aliás, bastante infeliz, né? Porque está numa tradição figurativa, um tanto piegas, no caso do Niemeyer sobretudo, que é uma cópia mal feita do Corbusier. Quer dizer, arquitetos querendo ser escultores, essa questão está posta desde o modernismo, né? Mas justamente ainda nesse momento de uma forma muito caricata, né? A noção de obra de arte para um arquiteto moderno é a escultura, que é muito diferente do que eu estou querendo descrever agora como contemporâneo, que é o que se vê no caso do Anish Kapoor, né? O Cloud Gate é um portal também, é um portal porque você passa por baixo, ele tem a escala para você ser atravessado, mas ele ao mesmo tempo reflete de maneira distorcida todo o entorno, e aquele é o Millennium Park, está na parte principal, os principais edifícios de Chicago estão ali em volta, isso cria como que um prisma distorcido desse lugar. Uma obra que é muito simples do ponto de vista da sua visualidade, mas muito complexa do ponto de vista da realização, além de cara. O Frank Gehry é um arquiteto bastante escultórico, como vocês sabem, e a arquitetura dele lida, né, nesse plano da criação de volumes torcidos, né, distorcidos, inclinados, e que propõe
a fruição da forma arquitetônica próxima ao campo da escultura. Então ele tem um diálogo evidente com um escultor como Richard Serra. Isso dá para ver se a gente comparar essa imagem com trabalhos do Serra, né, que criam justamente essa noção de um passeio diante de planos que vão se dobrando sobre si próprios, que criam uma relação de vertigem contra o corpo de quem se aproxima ou se distancia. Embora o Serra e o Gehry tenham diferenças imensas, o Richard Serra trabalha com chapas de aço Corten, brutas e nuas, explícitas. Ele dobra essas chapas em estaleiro naval, né? Portanto, são esculturas bastante tectônicas, são a expressão do próprio material. Para o Frank Gehry, não, a arquitetura dele é puro revestimento, né? Tem um decorativismo muito evidente. Ao mesmo tempo, o Serra só conseguiu fazer as Stockade elipses através do engenheiro do Gehry, porque ele não conseguia, era impossível conseguir calcular essas torções, né, que são muito complexas. Elas dobram para um lado embaixo e para o outro lado em cima. São planos de revolução cujo cálculo é muito complexo. E depois que o Gehry fez Guggenheim Bilbao, o Gehry só conseguiu fazer o Guggenheim Bilbao porque ele conseguiu usar um software da aeroespacial, da indústria aeroespacial. E aí foi através disso que o Serra conseguiu também fazer essas peças. E fez, né, muito inspirado, o Richard Serra sempre diz que as grandes referências para ele não vêm do campo da escultura, e sim da arquitetura. Ele olha para o Borromini, né? O Serra, referência para ele é a arquitetura barroca, que é o que ele ama mesmo. Então ele passou muito tempo da vida dele indo para as igrejas do Borromini, vendo essas elipses, todas essas elipses do Borromini, tentando então traduzir esse tipo de experiência espacial para o campo da escultura. Que ele faz de uma maneira muito impressionante. Então aqui eu chego num outro ponto importante. Foi a percepção de que no bojo desse chamado campo ampliado, onde artistas fazem trabalhos que se assemelham aos de arquitetos, arquitetos fazem trabalhos que se assemelham aos de artista, e não só se assemelham, às vezes se confrontam. Por exemplo, o Richard Serra tem uma entrevista para o Peter Eisenman. Peter Eisenman entrevista o Serra. Essa entrevista é fantástica. E o Eisenman é, naquele momento, nos anos 80, o maior arquiteto americano, o Serra é o maior escultor americano. Então são dois gigantes, né, se enfrentando, digamos assim. E o Serra dá uma entrevista muito irritado, e ele fica o tempo inteiro atacando os arquitetos. Ele diz assim: os arquitetos têm uma visão reducionista da escultura. Os arquitetos querem uma esculturinha que possa embelezar o hall do prédio ou a entrada do edifício. Eles não querem que os escultores criem problemas para eles, né? E ele diz: bom, mas o que nós escultores do tipo site específico estamos fazendo é competindo com os arquitetos. Nós estamos fazendo trabalhos que ocupam o espaço público, portanto nós estamos atuando no campo onde os arquitetos atuam. E nós estamos atuando com escala e com um tipo de inserção que questiona a atividade dos arquitetos, né? Então essas declarações colocam essa relação desde um ponto de vista que não é pacificado. Isso eu acho interessante, né? Porque mostram também que a coisa não é assim, né? Não é que o campo ampliado quer dizer que existe uma fusão. Não, existe um campo de disputa. Agora, os artistas começam a atuar em lugares que eram antes restritos aos urbanistas, aos arquitetos ou aos paisagistas, e isso cria tensão. Bom, e com isso tudo, quer dizer, no contexto das grandes transformações que acontecem no campo das artes plásticas e da arquitetura a partir dos anos 60, quer dizer, nomeadamente a crise do modernismo e o surgimento do chamado pós-modernismo, que reembaralham e que mudam o jogo de forças e as cartas em questão, né? Dá-se essa transformação onde o que a gente nota
em grande medida, é que, o caso aqui, vejam, são fotos em que aparecem o Serra e o Smithson. Você tem o Serra de capacete, né, trabalhando no estaleiro naval, onde o Serra não trabalha em ateliê, ele trabalha no estaleiro naval. Outro trabalho em que ele está arremessando chumbo quente na parede, e o outro ele está andando junto com o Smithson no Spiral Jet. Então, todos esses trabalhos são feitos de uma maneira completamente industrial, né, usando operários, usando máquinas, usando tratores, escavadeiras, helicópteros, relações de produção que envolvem trabalho assalariado dos operários. Quer dizer, notem que é interessante, os escultores estão trabalhando na fronteira da arquitetura de verdade, não só da arquitetura, mas da engenharia também. E essa engenharia aparece inclusive formalmente, chapas de aço cortem dessa grossura, né? Quer dizer, o paradigma desses escultores passou a ser a engenharia e a arquitetura, não só simbolicamente, mas concretamente. O tipo de relação que eles envolvem é essa: operários, máquinas. Então, no momento em que se dá a crise do movimento moderno, no chamado pós-modernismo, começa a ocorrer um grande deslocamento simbólico, o que a gente nota é que muitos escultores importantes começam a trabalhar como se fossem arquitetos, né? Essa é a ideia que eu queria desenvolver. E, no entanto, ao mesmo tempo, ao contrário disso, você vê arquitetos trabalhando como se fossem escultores. Isso é o ateliê do Frank Gehry. Não sei se vocês viram um filme, um documentário sobre ele que se chama Esboços de Frank Gehry. Nesse filme mostra muito bem como é que o Gehry projeta, amassando papel e pondo em cima da mesa e olhando aquele papel de diversos ângulos, estudando as proporções. Não ficou muito bom, ele vai lá, amassa de novo de um outro jeito, e aí não ficou ruim, joga fora, começa de novo, pega outro papel e amassa. Ou então nem ele amassa, ele manda os estagiários amassarem, ele só fica olhando. Isso é uma relação completamente de ateliê de escultor tradicional, né? O arquiteto está lá simplesmente estudando proporções, né, de uma forma sublime, que ele praticamente nem toca, né? Aquilo é feito, quer dizer, nem toca, aquilo é feito com a mão, de uma maneira muito artesanal. No processo de criação, né, desses arquitetos, eu estou tomando o Gehry como exemplo, a coisa se dá de uma maneira muito artesanal, como que num ateliê de um escultor antigo. É claro que só é possível porque ele tem um software que depois escaneia aquilo tudo e traduz aquele papel amassado já em coordenadas prontas para virar uma construção. Eu não estou dizendo que a arquitetura virou inteiramente artesanal, é claro que não, mas estou dizendo que o avanço tecnológico permitiu com que a criação do arquiteto voltasse a ser como a de um escultor tradicional. É isso que me interessa. Então, essa comparação é muito interessante. Você vê os artistas trabalhando com máquinas, com tratores, com escavadeiras e helicópteros, dobrando chapa de ferro no estaleiro naval, portanto, mobilizando operações, todas elas industriais e com equipes de operários, etc., enquanto que o arquiteto está recolhido ao seu ateliê, pedindo para o seu estagiário amassar papel, e ele se resume a ficar olhando aquilo, dizendo está bom ou não está. Entenderam isso? Não é interessante, de fato, essa oposição, né? Isso não quer dizer que os arquitetos viraram escultores e que os escultores viraram arquitetos propriamente, mas quer dizer que temos um movimento de mão cruzada, né? É como se um caminhasse na direção do outro. Portanto, eles também não se igualam inteiramente, é como se um virasse o outro. Tem aí um processo que está se dando dentro dessa ampliação de campo. Portanto, não é à toa que recentemente a gente tenha visto aparecer exposições que são artísticas de arquitetos. Por exemplo, o Calatrava fez uma grande exposição de esculturas no MoMA. Não, desculpa, no Metropolitan. Esculturas do Santiago Calatrava, assim como pinturas da Zaha Hadid no Guggenheim. Isso é bastante sintomático desse estado de coisas ao qual eu estou querendo me referir. E o Frank Gehry
né, é um arquiteto de um tipo de arquitetura explicitamente escultórica e escultórica figurativa. Isso é um ramo do pós-modernismo muito claro e evidente. Nesse caso aqui, fazendo esse peixe dançante aí, é um restaurante de sushis, né? Então ele faz na forma de um peixe. Isso é uma homenagem ao patinho. Essa foto é assim, né? O paradigma, o arquétipo do livro Aprendendo com Las Vegas, do Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Eisenhower, né? O manifesto a favor de Las Vegas do começo dos anos 70, um grande manifesto pós-moderno, ele deu legitimidade a esse tipo de manifestação da arquitetura vernacular americana. O vernáculo americano não é o nosso vernáculo do chapéu de cangaceiro do Nordeste, né? O vernáculo americano é a cultura pop. Então, essa é a linhagem que o Venturi chama de pato, é a linhagem pato. É o tipo de edifício cuja forma segue a função, por ironia, porque esse edifício é uma avícola, ele vende ovos. Depois o Frank Gehry faz obras em parceria com o Claes Oldenburg, o grande escultor pop, né? Fazem obras em parceria que combinam a arquitetura fragmentada do Gehry com essas esculturas de grande escala, figurativas. O Oldenburg tem uma série de trabalhos assim, né, que ele pega objetos do uso cotidiano e monumentaliza e leva para o espaço urbano. Coisa que o Gehry faz também. Essa é uma escultura do Frank Gehry em Barcelona, feita para a Olimpíada de 92, é um peixe. O Gehry é absolutamente aficionado por peixes. Então ele faz escultura, prédio em forma de peixe, luminárias, joias. Joias também. Esse é um grupo muito interessante, um grupo americano dos anos 70, um coletivo de artistas e arquitetos chamado SITE. Por alguma razão misteriosa, que eu preciso descobrir qual é, esse grupo de hippies meio porra louca americanos, super experimentais, nos anos 70 receberam a encomenda de um monte de supermercados Best nos Estados Unidos, né? Supermercados importantes, vários, todos eles de beira de estrada, assim, do subúrbio de cidade americana. E eles conseguiram fazer experimentações muito interessantes, como essa, né? Parece um edifício atacado por bomba e, portanto, em ruínas, se desfazendo na sua frente. Ou esse, né, que parece papel de parede descolando. Muito interessante, porque tudo isso é o pós-modernismo puro, né? As ironias pós-modernas. Mas você transformar um edifício que é essencialmente tectônico numa referência a um papel de parede descolando é uma operação bastante provocativa. E você fazer isso com tijolo é mais provocativo ainda, porque é dificílimo fazer isso com tijolo. Não há material mais tectônico do que o tijolo. Você fazer ele virar essa superfície mole. Claro que tudo isso era feito para chamar a atenção de quem passa de carro numa autoestrada. Então eles foram muito bem sucedidos desse ponto de vista. E fizeram ações e happenings muito interessantes. Essa é uma delas. Eles asfaltaram vários carros no estacionamento do supermercado. Imagina que engraçado você está fazendo as compras e você volta. Você volta com o seu carrinho de compras e o seu carro foi asfaltado. Não, é claro que não é isso, né? Eles asfaltaram carros que eles mesmos colocaram ali. Mas tudo bem, mesmo assim é interessante. Porque imagina você parar o seu carro na vaga ao lado, o tipo de mal-estar que você sente, o que pode acontecer quando você voltar.
Eles fizeram esse projeto não realizado, né? Quando chegou nesse ponto, aí a cadeia de supermercados Best falou, agora chega. Que isso está demais para nós. E aí eles perderam o cliente, mas esse é o melhor projeto de todos, né? Esse é absolutamente radical e eu fico admirado disso ser de 1976, porque eu não conheço nada mais contemporâneo do que esse projeto. Todas as obsessões da arquitetura contemporânea, como terreno, como paisagem artificial, planos dobrados, superfícies contínuas, né? Tudo isso está aqui e está de uma maneira absolutamente crítica. Esses supermercados têm aquele estacionamento infinito de asfaltado de carros na frente, então aí eles falam, tá bom, é assim, então por que a gente não pega esse estacionamento de asfalto e expande e transforma o edifício inteiro num grande estacionamento distorcido, uma paisagem, arquitetura de asfalto? É muito incrível. Agora, vindo para o Brasil, né, tem alguns trabalhos que trataram dessa questão também na fronteira de arte e arquitetura. O projeto Arte Cidade foi o grande projeto que deu possibilidade a muitas dessas obras. Esse é um dos mais interessantes, eu acho, do Zé Rezende, no Arte Cidade Zona Leste, que fez, criou essa instabilidade, suspendeu vagões de trem abandonados, criando, né, esses volumes pesadíssimos que ficaram equilibrando-se de maneira muito instável um no outro, aludindo a essa condição quase fantasmática desses trens. São trens abandonados, né? Trens sucateados, o sucateamento do trem em São Paulo. Isso era ali, quando a gente pega a Radial Leste, passa aquela primeira subida que a radial sobe assim em cima, acho que é do trem justamente, deve ser, né? O que passa embaixo? Então, mas o que eu quero dizer é que quando a radial sobe um pouco, você vê, porque tem um muro, né? O trem é murado, você normalmente não vê, mas nessa hora você vê, e era bem nesse ponto ali, que tinha esses vagões abandonados, então ele fez, então você, quando passava de carro, você tinha a vista desse trabalho, parecia uma coisa surreal. Esse é um trabalho da Regina Silveira na fachada do MASP, com um céu. A gente vai ter que encerrar daqui a pouco, então eu vou apressar um pouco. Tem mais uma conferência hoje. O Vitor Conte é um artista americano que, num certo momento, passa a fazer trabalhos arquitetônicos ou paisagísticos. Essa é uma praça, né, que o Vitor Conte faz em Munique. Essa praça gira. Estão vendo aí? Então o desenho dela muda. Tem intervenções que são feitas nas cidades nórdicas, sobretudo na Holanda e na Bélgica, como essa, uma rua inteira amarela, ou Office for Subversive Architecture. Esse é um coletivo inglês que pinta esse grid de estacionamento que sobe pela parede e cria também essa indistinção entre os volumes. Tem esses trabalhos interessantes que estão aí na fronteira do grafite, né, com sinalização urbana, portanto cria uma espécie de mutação na sinalização urbana pública mais conhecida. Isso é engraçado. No campo do grafite teria muita coisa, né? Eu selecionei aqui alguns poucos. Esse é um dos trabalhos de ativismo, né? Que atacam os símbolos do consumo, do capitalismo. O McDonald's derretendo. Esse JR, um artista francês cuja identidade não se revela, e que faz esses trabalhos dentro de comunidades. Fez alguns no Brasil, no Morro da Providência, onde os rostos das pessoas que são moradores
desses lugares acabam sendo monumentalizados e impressos em grande escala, criando uma paisagem de rostos. Esse artista, Spencer Tunick, faz essas performances de grande escala com corpos nus que tomam, que invadem espaços urbanos em determinados momentos. Fez aqui na Bienal. Quando mesmo? Nos anos 90? Começo dos anos 2000. Esse é um trabalho muito interessante. Ele foi feito no contexto do projeto Insight. O projeto Insight, foi um equivalente ao Arte Cidade, né? Para nós, o Arte Cidade teve 4 edições em São Paulo, o Insight, mais ou menos isso também. O Insight foi um projeto de arte pública que existiu nos anos 90, 2000, na fronteira San Diego-Tijuana, na fronteira México-Estados Unidos, num lugar muito tenso, e que foi criado, né, um projeto de arte pública, criado em cima dessa questão da fronteira. Os trabalhos site-specific, todos, eram feitos tratando dessa questão da borda, da fronteira, da imigração ilegal, né, das mercadorias, das pessoas, etc. E esse trabalho, acho que é um dos melhores. Javier Telles, esse artista mexicano, fez esse trabalho chamado Bala Perdida, que é um homem-bala, que é atirado, como vocês estão vendo aí. Mas antes disso, monta-se uma festa. Ela acontece na praia, esse ponto da praia é a fronteira exatamente, né? Estão vendo aquela barreira ali, a barreira é a fronteira. Então monta-se uma festa, vai uma banda, toca, tem fanfarra, tem bebida, as pessoas dançam, etc. E no fim da festa dá-se o ato, né? Vem o canhão, o homem-bala entra, põe o seu capacete, ele está com a roupa e tudo, e ele é atirado. Então, ele é atirado para o outro lado. É claro que ele é atirado do México para os Estados Unidos. Então ele imigra ilegalmente. Porque ele chega, não sei em que estado ele chega do outro lado. Sobreviveu, só faltava o homem-bala ter morrido, aí seria muito trágico. Não, ele sobreviveu, a profissão dele é essa, mas ele... E aí ele chega do outro lado, ele migrou ilegalmente e ele é preso. Então esse é o trabalho. Notem o quanto o conceito de site específico mudou, né? Daquela escultura do Serra para esse trabalho, tem aí um processo de grande mudança, de alteração, que está ligado a esses processos que eu disse, que começam situando a questão comunitária, no caso aqui a questão da fronteira. O Eduardo Surur fez recentemente em São Paulo esse trabalho, que tratava-se de colocar esses equipamentos de sobrevivência nos monumentos da cidade. E ele fez isso numa época, logo depois que teve muitas enchentes, né? Então isso tinha um pouco a ver, ironicamente, com a ideia de que pelo menos as esculturas iam se salvar do dilúvio. E aí a gente passeava pela cidade e de repente encontrava esses monumentos que a gente está acostumado a ver dessa maneira bastante estranha. O Borba Gato era o mais notável de todos. E agora, para terminar, vou mostrar 2 trabalhos do Héctor Zamora de novo. O Héctor Zamora é aquele artista que fez o Paracaidista, aquela residência artística plugada na fachada do museu. Esse trabalho, o Enxame de Dirigíveis, foi feito para a Bienal de Veneza do ano de 2009. Isso é interessante, que é um trabalho que ele existe em muitas camadas. Então vejam o seguinte, né? O trabalho começa, a ideia do trabalho é essa cena surreal, uma invasão de zeppelins no céu de Veneza. É uma cena fictícia. Então ele começa a realizar essa cena, né, de uma maneira, ele cria essas imagens, isso é um produto de um efeito de computador, é um render. Então isso gera imagens como essa, mas gera também vídeos
que começa aí, ele põe no YouTube de maneira anônima um vídeo em que esses zepelins atravessam o céu de Veneza. Essas imagens, várias, que também mostram essa cena, viram um cartão postal que começam a ser vendidos nas lojas de souvenir de Veneza, antes da Bienal. Isso também, ele faz um acordo com os pintores de rua, que começam a pintar essa cena também, inexplicavelmente. E essa mesma imagem começa a povoar a mídia. Vai para jornal, vai para revistas, sempre sem nenhuma explicação. Não tem crédito, não tem nada, é uma imagem. E o que acontece, né, é que é isso, é uma imagem surreal, um fato fictício, mas que, no entanto, começa a penetrar o imaginário, um pouco subrepticiamente, que você não sabe muito bem, você nem prestou atenção, mas você viu aqui, viu ali, você começa, bom, mas será que teve mesmo, né, esse fato? Então, essa é a construção de um discurso, né? Eu estou falando de novo sobre um site específico dentro de um conceito muito ampliado. Talvez um precursor de tudo isso seja um trabalho de arte, né, a gente pode chamar assim, que é A Guerra dos Mundos, do Orson Welles. Em que década foi aquilo? 40? Você sabe? 40. Nos anos 40, o Orson Welles tinha um programa de rádio nos Estados Unidos, e nesse programa de rádio, em um certo momento, ele começou a narrar, isso era uma referência à Guerra dos Mundos do H.G. Wells, que era um livro, que criava um fato fictício, que é a invasão de extraterrestres na Terra. Só que o Orson Welles começou a narrar isso no rádio aos poucos. Ele fala, bom, chegou uma notícia estranha vinda de não sei da onde, de uma pequena cidade que falou de extraterrestres, nós não sabemos se é verdade. No outro dia ele falava, aquela notícia, outros confirmaram, mas não sabemos bem. No outro dia ele falava, bom, de fato, parece que é verdade, naquela cidade aconteceu, mas esperamos que não aconteça mais outras vezes. Aí no outro dia, não, bom, terminava com, né, depois de vários dias, um estado de alarme total, onde a Terra está sofrendo um ataque de extraterrestres. E isso começou como uma brincadeira, mas desencadeou uma onda de desespero, e pessoas abandonando casas, e corre-corre, e de fato desencadeou isso em proporções imensas. Não sei até se pessoas se suicidaram ou não, há quem diga, mas, quer dizer, o Orson Welles criou um fato fictício que a gente pode considerar uma obra de arte, dentro desse contexto ampliado. Eu acho que quando o Héctor Zamora faz um trabalho desse, tem esse tipo de ideia no fundo. Então ele criou esse discurso, criou esse fato que começou a povoar a mídia, com o pintor de rua, o cartão postal do souvenir, e no final de tudo, o trabalho da Bienal de Veneza propriamente dito, né? O Zeppelin entalado, no meio de um casaril. Então isso mostra, né, essas muitas camadas que um trabalho de arte pode ter, ainda mais em contexto urbano, como é que um trabalho vai sendo criado como discurso, né? E são muitos layers, né? São muitos níveis que fazem. Se esse trabalho fosse só esse Zeppelin encalhado, ele seria muito menor em termos de discurso do que ele é, né, inteiro. E para terminar, eu queria mostrar esse trabalho que foi feito em São Paulo, em 2010, num projeto de arte pública feito no Itaú Cultural, em que eu era o curador, e eu convidei o Héctor para fazer esse trabalho no Rio Tamanduateí, em frente ao mercado municipal, e também ao edifício São Vito, que naquele momento estava em processo de demolição. Vocês lembram que o São Vito foi demolido muito lentamente, né? Manualmente. E esse trabalho do Héctor, chamado Errante, ele é constituído por esse conjunto de árvores, cujas raízes estão com a terra, estão dentro de sacos,
e isso fica tensionado por cabos de aço e essas árvores flutuam por sobre o rio. Isso ganhava... Algum de vocês viu? Tinha um aspecto surrealista, evidente, mas de um surrealismo que é um site específico no modo como ele dialoga com aquele contexto. Não sei se vocês sabem, mas se a gente olhar no mapa de São Paulo, esse lugar onde esse trabalho está, ali chama Parque Dom Pedro. Mas o Parque Dom Pedro, há muito tempo que a gente não sabe mais onde está. O parque desapareceu no meio das tantas obras viárias que foram feitas, que é um canal de esgoto. Então, deixa eu ver se acaba aqui, ou se tem mais uma imagem, acaba. Para mim, isso tinha relação muito forte com aquilo que eu falei aqui sobre... Quando eu falei sobre o Serra e a escultura dele, que criava um ruído na cidade como uma relação fenomenológica. No fundo, eu acho que trabalhos de arte pública, quando são bem sucedidos, eles conseguem tensionar o contexto urbano de maneira que tirem as pessoas da relação familiar com aquilo. A gente usa a cidade, a gente conhece os espaços que a gente vai e a gente não percebe mais esses espaços. Voltando ao argumento, a gente não percebe mais, eles estão naturalizados na nossa forma de viver o espaço urbano. Mas, de repente, um trabalho de arte pode te tirar de novo desse lugar e te propor um estranhamento. Esse conceito de estranhamento é o que eu queria usar para terminar aqui, em relação ao conceito de sinistro para Freud. Que o sinistro, em Freud, é o estranhamento familiar. O verdadeiramente sinistro, aquilo que provoca o choque, é aquilo que é familiar, que você conhece, mas que por alguma razão você estranha de repente. Esse é o grande efeito, que pode levar a uma consciência renovada, porque você sai do seu lugar confortável, do seu lugar conhecido, do lugar comum, e você passa a experimentar aquilo de novo, como que com olhos novos. Então, eu deixo a vocês a avaliação se um trabalho como esse conseguiu fazer isso ou não, mas de qualquer maneira o objetivo era fazer isso, desfamiliarizar aquele lugar que todo dia é percorrido por tanta gente, e criando um ruído de estranhamento. Eu tenho uma foto que eu esqueci de pôr aqui, mas eu acho que ela é interessante desse ponto de vista. Tem muito morador de rua naquele lugar, como vocês sabem, e um dia, um dos vários dias que eu estava visitando esse trabalho, tinha um morador de rua que estava dormindo na terra, com a cabeça encostada no parapeito de concreto do rio. E ele estava bêbado, claramente, dormiu bêbado. E aí fiquei imaginando, assim, ficticiamente a cena, o cara encheu a cara, deitou ali bêbado, e ele acorda e tem árvores voando. Ele pensa, bom, eu acho que eu não acordei, ou bebi demais. Quer dizer, é um pouco isso, é dentro desse registro que eu acho que, às vezes, trabalhos de arte podem ativar dimensões da fantasia, do onírico e também da crítica, que desnaturalizam o espaço urbano, criando ruídos e estranhamentos. Obrigado. Oi, boa noite. Eu sou estudante de arquitetura e achei muito interessante este debate que você planteou de quando o escultor vira um pouco arquiteto e de como o arquiteto às vezes vira um pouco escultor. Então, para mim é um debate que eu já levo tendo vários anos em minha cabeça e que pouco a pouco acho que vai virando uma opinião. Que eu acho muito legítimo quando o escultor vira um pouco arquiteto, mas eu não sei até que ponto é legítimo quando o arquiteto vira um pouco escultor. Caso estes arquitetos que eles foram encaixados no deconstrutivismo, como foi o Frank Gehry, a Zaha Hadid, o Daniel Libeskind, porque eu acho que eles planteiam questões, mas às vezes eles esquecem uma coisa básica, que é a funcionalidade. Para mim, o exemplo claro é o Museu Judaico em Berlim, que eu acho que está cheio de ecos funcionais por todas partes, dentro do prédio como fora. Então, para mim, é uma
questão, que é um debate bem forte, né? Porque além são arquiteturas muito espetaculares que trazem questões econômicas polêmicas, que às vezes lidam com a corrupção. Era um pouco isso. Aqui, tá. Você é de onde? Da Colômbia? Da Espanha. Espanha. É verdade, eu acho que tem mesmo algo disso. E é interessante, porque considerando que esses dois processos nascem com a crise do modernismo, o que acontece é que no campo dos escultores, a crise do modernismo leva a um rebaixamento da dimensão formal, né? A questão formal deixa de ser expressiva e eles vão quase que para os materiais, para as técnicas. E no caso da arquitetura, ao contrário, leva à exacerbação da forma. E é isso que é o escultório. Tem essa inversão, de fato. E essa inversão vai longe aí desenvolver essa ideia, né? Mas é isso que acontece. E essa exacerbação da forma, no caso da arquitetura, está ligada a uma arquitetura espetacular, que passa a ser essa arquitetura icônica. Então eu acho, a minha opinião, né, eu acho que isso tem de fato, em arquitetos como Gehry, Zaha, eu também acho isso do Museu Judaico do Libeskind, uma coisa que vai virando um pouco caricata e perdulária, né, uma forma excessiva. Mas tem toda uma outra linhagem de arquitetura contemporânea que tira ensinamentos mais profundos da arte, que são interessantes. Não deu para mostrar aqui, mas eu acho que um belo exemplo disso é o Blur Building, do Giller Scofidio. Blur Building é um pavilhão que o Giller Scofidio fizeram, era o pavilhão principal da Expo 2002 na Suíça. Pavilhão dentro do lago. Como era esse pavilhão? Só umas lajes metálicas, mais nada. Você chegava nele por uma passarela, mas aí o que acontecia? Tinha um sistema de captação da água do lago e de transformação dessa água em gás, em nuvem. Então, o pavilhão ele era uma nuvem permanente, porque ficava essa água gasosa em volta dessas lajes metálicas, sempre, porque era um sistema constante de fabricação dessa... E aí, o público da Expo chegava, ganhava casacos de chuva, atravessava essas passarelas e entrava no meio da nuvem. Não via mais nada, ficava ali como que dentro de um trabalho do Olafur Eliasson, né? Só que tinha muitos estímulos sonoros. Então todo o percurso, meio às cegas dentro desse pavilhão, era feito de sons. E é um pavilhão sem forma, meio mutante. Então, isso aqui é maravilhoso, do ponto de vista de especulação arquitetônica, que tem a ver com uma compreensão da arte. Tem outros tantos, acho que Herzog e Nemeron entendem muito disso. Tem um monte de obras deles que estão a ver. O Herzog e Nemeron tem uma relação muito próxima com o Joseph Beuys. Eu acho que eles entendem a questão via Beuys das propriedades dos materiais. Eu acho que um projeto como o da Biblioteca Nacional da França, do Rencourras, que não ganhou, ficou em segundo no concurso, mas é um projeto que ele sempre publica, né? Um projeto importante como especulação, é fantástico do ponto de vista da ideia de uma arquitetura negativa. Não sei se vocês lembram, sabem como é, mas ele faz um sólido e escava por dentro, ele vai escavando aquele sólido com vazios. E tem tudo a ver com Mata Clark, é uma leitura de Mata Clark na arquitetura. Então, acho que eu iria mais por aí, né, para achar as questões interessantes. Boa noite. Você comentou um pouco sobre a relação que o brasileiro tem com uma obra pública e as diferenças que isso tem com a relação que o americano tem. E você deu aquele exemplo da obra do Richard Serra e tal. E assim, claro que em situações completamente diferentes, outros contextos, mas teve uma obra da Bienal de Arquitetura do ano passado que sofreu um ato de vandalismo, que foi Penetrável Genet, que estava no cemitério do Araçá, enfim. Queria que você comentasse um pouco
como que foi essa história e os desdobramentos dela e como que fica essa relação do público e a obra. Te agradeço. Como você chama? Felipe. Felipe, muito bem lembrado. Obrigado. Esse trabalho fez parte da Bienal de Arquitetura, foi um dos trabalhos externos, né, que foi selecionado no processo de chamada aberta. Na Bienal de Arquitetura a gente fez uma seleção de trabalhos que vieram de chamada aberta. Esse foi um deles, chamado Penetrável Genet, feito pelo músico Celso Sim e pela arquiteta Ana Ferrari. O trabalho era um penetrável dentro do cemitério. Bom, eu poderia explicar durante horas esse trabalho, não vai dar agora. Mas o fato é que ele foi feito dentro do ossário do cemitério do Araçá. Então tinha um percurso pelo cemitério, depois de 20 minutos de percurso, ouvindo cada um com um fone, você entrava dentro do ossário e lá tinha a experiência do penetrável com projeções sobre blocos de mármore muito grandes. E o ossário do Araçá é o lugar onde estão as ossadas da vala clandestina de Perus, portanto dos desaparecidos políticos do Brasil anônimos, guardadas nas gavetas daquele ossário. Com isso, o trabalho deles ganhou um assento político muito grande e foi abraçado pela Comissão da Verdade, pelos Direitos Humanos, né, Secretaria. E um dia antes da abertura do trabalho, o trabalho abria no dia 3 de novembro, um dia antes era o dia de finados, teve um ato ecumênico muito grande na frente do cemitério, etc., capitaneado por eles. E aí na noite do dia 2 para o 3, portanto depois do ato ecumênico e antes da abertura do trabalho, o ossário foi invadido por pessoas que a gente até hoje não sabe quem são, e vandalizaram, quebraram 2 blocos de mármore enormes. Para mexer naqueles blocos de mármore precisaria no mínimo 6 pessoas. Conseguiram quebrar 2 blocos e espalharam ossos, tiraram ossos das gavetas, espalharam pelo cemitério todo e fizeram algumas pichações nos blocos que sobraram. As pichações meio incompreensíveis, mas uma parece muito claramente CNV, Comissão Nacional da Verdade. Era uma espécie de... não foi a Comissão da Verdade que pichou, era uma coisa contra a Comissão da Verdade. Então, realmente, é bem lembrado porque, de fato, isso um pouco coloca à prova o que eu estava dizendo, né? É o contrário da ideia de que isso era um trabalho de arte pública que, sim, tocou em um ponto, quer dizer, ele foi objeto de reação. E agora fica o mistério, né? Reação de quem? Porque ninguém assumiu a autoria disso, evidentemente parece que seria algum grupo ligado à ditadura, mas por quê, né? Hoje, o fato é que eu acho que isso toca num ponto que é o seguinte, que é um ponto que a Bienal de Arquitetura quis levantar. Isso que eu disse, que o Brasil é um país sem esfera pública, num país onde a esfera pública não se constituiu, um país que teve escravos até pouco tempo atrás, que era colônia, que os interesses públicos são tratados como se fossem privados, na base dos favores, do suborno, tudo isso, né? Agora dá sinais de mudança, não na política de maneira clara, mas na sociedade. Então, São Paulo começa a ter uso do espaço público, sim. A nova Praça Roosevelt é símbolo disso, né? As pessoas estão querendo usar. O skatista briga com o morador porque é disputa pelo espaço público. Aqui, a Praça Roosevelt é espaço público de verdade. O Minhocão aos domingos também é. As pessoas estão querendo usar aquele lugar. Então, e de maneira bastante heróica, porque não é fácil. Mas então, eu acho que a sua pergunta dá margem a dizer que agora a gente está em outro momento. Acho que a sociedade brasileira está revendo essas questões.
Então, eu acho difícil uma escultura se expandir mais do que o campo de raios do Walter de Maria. Realmente eu não consigo imaginar. Quer dizer, eu acho que ali chegou-se numa espécie de ponto máximo. Tudo que eu vejo depois daquilo é uma espécie de volta. Tanto é que tem o Santiago Calatrava faz uma exposição de esculturas no Metropolitan e é uns cubinhos um em cima do outro, que é um negócio ridículo. Então, tem, né, os artistas da Land Art vão para o deserto, depois o Smithson faz um non-site e põe de novo as pedras dentro da galeria. Então tem, é claro que tem sempre esses movimentos, mas o fato é que, mesmo assim, o que importa é que as fronteiras se alargaram. Então agora os artistas não deixam mais de fazer obra em espaço público, no mesmo lugar que os arquitetos, quer dizer, aí tem uma conquista, né, que acho que essa conquista não perde.